Namastê, Heber, tem muita paz. Muita paz. A gente teve que interromper, né, as leituras durante, acho que 2 semanas, não foi, Heber? Foi. Por conta de motivos maiores, mas estamos voltando com tudo, tá bom? Então, bora lá, né? Eu vou começar. Hoje é o capítulo 11, né? Esse capítulo vai falar sobre a forma universal, né? Um capítulo assim bem interessante. E eu já vou direto pro verso 4, Heber, porque no início ele continua o que foi dito no capítulo anterior, né? Aí, Sim. já no verso 4, né? O Arjuna vai falar o seguinte: se achas que sou capaz de contemplar tua forma cósmica, ó meu Senhor, ó Mestre de todo poder místico, mostra-me, por favor, esse ilimitado eu universal. Então, o Arjuna ele quer ver realmente a forma universal, né, do Criador, né, de Deus, né, digamos assim, né. Aí, esse aqui eu vou emendar até o 8, Herbert, e depois eu abro para tu falar, tá bom? Aí no verso 5, né, o Krishna responde, né, meu querido Arjuna, vem então minha opulências, constituída de centenas de milhares de várias formas divinas e multicoloridas. Então, é algo que realmente transcende a nosso intelecto, né? Porque as religiões elas têm uma visão muito limitada do Criador, né? Como se ele fosse uma pessoa, né? Mas aqui vocês vão entender que Deus, né, em sua forma universal, né, ele abarca tudo que existe, né? E essa é a visão que o Arjuna vai se deparar, né? Aqui nos versos. Deixa eu ver. Então eu vou pular para o 7, Abit. Ele fala: ó Arjuna, tudo o que quiseres ver, contempla imediatamente neste meu corpo. Esta forma universal pode mostrar-te tudo o que desejas ver agora e no futuro. Todas as coisas, móveis e inertes, estão aqui, completamente no só lugar. Então, tudo é o Deus, né? Essa tem uma visão assim dos indianos, né? E aqui o Arjuna ele vai ter essa visão, né? Que realmente é Deus, né? De sua forma universal, né? E no verso 8, né? Finalizando essa primeira parte, ele fala: mas não me podes ver com teus olhos atuais. Por isso eu te dou olhos divinos. Observa a minha opulência mística. Então aqui é como se o Arjuna, né, ele abrisse a visão espiritual, né, e começasse a enxergar Deus de uma forma assim bem mais ampla, sabe? Não dessa forma limitada, né, que a gente tem esses conceitos, né, mas de uma forma que abarca tudo, sabe? Então essa parte ela é bem bonita. Aí agora eu abro, Herbert, para tu assim comentar, quiser abordar algum verso, pode ficar à vontade. Não, eu vou comentar mais ou menos o que você já comentou, só fazendo de repente algumas pontuações aqui. Realmente mostrando aqui, né, que o Krishna, né, na verdade nessa sua forma unificada com Brahma, aqui no caso, né, ele vai mostrar para o Arjuna que ele é todas as coisas, né, e não tem como ele mostrar isso para ele enxergar isso com os olhos físicos, né, porque os olhos físicos eles são limitados ao que é material. Então ele realmente vai abrir a visão espiritual do Arjuna, vai ceder ali para ele capacidades que ele normalmente não tem, né, para que ele possa vislumbrar toda essa grandeza, toda essa complexidade que é esse Deus, né, que a gente não consegue nem conceber. E a gente vai ver aqui nos próximos versos que o Arjuna vai ficar bem espantado com tudo isso e ele vai se atrapalhar até para descrever, né, Bruno? Nos próximos versos ele vai ficar todo perdidinho aqui, ele vai falar meio que, pelo menos na minha versão aqui, ele fala umas coisas meio nada com nada, né? Ele realmente não consegue traduzir isso em palavras, né? E é ele como o Bruno falou. Ele fica até com medo, né, Rebeca? Sim, vai chegar uma parte que ele vai ficar com medo. Bom, e é isso, seguindo aí agora, ele vai, o narrador, né, o Sanjaya, ele vai, na verdade, descrever o quanto que o Arjuna ficou espantado, né, com essa grandiosidade toda. Como o Bruno falou, todas as coisas do universo, que é manifesto e manifesto, né, tudo ali visível para essa visão espiritual do Arjuna, né, o Arjuna. Como é que você fala, Bruno?
Arjuna dá no mesmo. Eu cada hora sai de um jeito aqui. Quer seguir? Pode seguir, Bruno. Eu vou comentar mais um pouquinho sobre esses versos. E o Arjuna ele vai se deparar com vários rostos, né? Assim, várias pessoas, como é que eu posso dizer, vários lugares, né? Porque é como se o Deus abarcasse tudo que existe, sabe? Para facilitar a compreensão dos próximos versos, vocês podem entender dessa forma. É como se Arjuna tivesse uma visão do Deus manifestado em todas as coisas. Então ele fica assustado, né? Porque ele não imaginava que era dessa forma, né? Entendeu? Eu acho isso bem interessante. Tu quer avançar, Herbert? Porque eu já estou pretendendo pular para o 31. Quiser falar sobre os Nossa, anteriores. sério? Então deixa eu ler pelo menos, deixa eu ver aqui. 31? Que ele vai continuar descrevendo, né? Ele a vai reação descrever, do Arjuna, né? O que ele está vendo, né? Sim, que a gente sim. meio que está resumindo, de certa forma. Né? Então deixa eu ler o 13. O 13 vai me resumir, eu acho, né? O que ele está vendo, tá? Ele vai falar assim, ó. Arjuna viu, então, todo o universo, variadíssimo em suas múltiplas aparências, formando uma unidade no corpo do ser absoluto e manifestando-se como muitíssimas partes nos corpos dos deuses. Então esse verso meio que resume aí tudo que a gente vai pular, né, Bruno? Que ele vai ficar falando um monte de coisa. Ele vai falar dele, também, né? Que ele vai ver Deus com vários braços, com várias bocas, com vários olhos, enfim, né? Com muitas luzes. Tem uma imagem tem uma imagem aí. É claro que a imagem é limitada, né? Não tem como descrever o que ele estava vendo, né? Mas aqui resume bem, porque fala que ele vai ver todo o universo. Imaginem o universo, né? Imaginem o universo, de repente, numa forma humanoide. Imaginem, né, que todas as estrelas, todas as galáxias, no fim, olhando tudo de longe, aquilo forma um corpo humano, vamos dizer assim, né? É meio que isso que o Arjuna vai ver, né? Só que não vai ser um corpo humano normal, ele vai ver que tem muitos braços, que tem muitas pernas, né? Vai parecer que tem muitos olhos, muitas bocas, e isso vai espantar o Arjuna, vai deixar ele com medo dessa grandiosidade toda, né? E da mesma forma que tem as coisas boas, tem as coisas ruins também no universo, né? Então é isso que vai também espantar ele, né? Perceber que todas as coisas ruins do universo também são esse Deus. Então é uma coisa que mete muito medo nas coisas que costumam dar medo nas pessoas, né? Porque imagina, uma coisa que, por exemplo, um assassino. O cara é um assassino, ele deixa... Muitas pessoas têm medo de um assassino. Mas imagina o assassino olhar para a fonte, né, criadora dos assassinos, né? Então é uma coisa, né? Até ele vai temer isso, porque é uma coisa muito poderosa. É a origem de tudo. É como se todos os assassinos estivessem juntos num único ser, né? Então é uma coisa que dá muito medo, né? Mas segue aí, Bruno. Então vai lá, 30 aí. 31. Isso também mostra a nossa assim, incapacidade de penetrar na essência do Criador, né? Porque a gente ainda não tem nem palavras para descrever, né? E no finalzinho ele vai apontar qual é o caminho, né? Para você chegar a essa compreensão, né? Sim. Que não é pelo estudo, né? Não é nada disso, né? Mas através da união com ele, né? E pra gente aqui no Ocidente também é muito difícil a gente imaginar Deus como o criador das coisas ruins também, né, Bruno? A gente tem aquela visão que tem o Deus, né, bonzinho, e tem o diabo que é do mal, né? As pessoas esquecem que quem fez o diabo, né, também foi Deus. É tudo criação dele, né? Então, se tem o diabo existe porque Deus fez o diabo, né? Então, tudo faz parte de uma única coisa, tudo vem da mesma fonte, né? E é bem difícil para as pessoas imaginarem isso, principalmente aqui no Ocidente, né? Então, eu vou para o 31 agora. O Arjuna fala o seguinte: ó Senhor dos Senhores, cuja forma é tão aterradora, por favor, dize-me quem és. Ofereço minhas reverências, por favor. Ser benevolente comigo. És o Senhor primordial. Quero conhecer-te, pois não sei qual é a tua missão. Então, depois de ver tudo isso, ele... que realmente... Qual é o seu propósito, né? Qual é a sua missão, né?
Então, o Krishna vai falar o seguinte: eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos, e vim aqui para eliminar todas as pessoas. Olha só. Executando-vos todos os soldados aqui de ambos os grupos hão de ser mortos. Olha que interessante. Eu vou continuar, Bert, Sim, até o 34. Portanto, levanta-te, prepara-te para lutar e conquistar a glória. Vence teus inimigos e desfruta um reino próspero. Por meu arranjo, olha, meu arranjo, eles já estão mortos. E tu, ele vai falar uma palavra aqui que eu não vou conseguir traduzir, mas se refere a alguém que tem muita habilidade, né, no campo de batalha. E tu és apenas um instrumento na luta. A gente até conversou sobre isso, né? sim, sim. Imagina que o planeta é como um palco, né, criado por Deus, né, para que as almas possam vir e experienciar, né, as dificuldades, né, o sofrimento, guerras, né? Mas a gente tem que lembrar que tudo isso foi criado por essa inteligência. Então, ele cria para que as almas vivenciem as experiências. Então, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Então, aqui ele já está dizendo que todos vão morrer. Ele sabe também que o Arjuna vai vencer a guerra, mas inevitavelmente todos vão morrer. Porque isso é o caminho, né? E deixa eu ver, no 34, ele vai falar o seguinte: Drona, Bhisma e todos os outros grandes guerreiros já foram destruídos por mim. Portanto, mata-os e não fiques perturbado. Simplesmente luta e tu derrotarás teus inimigos na batalha. Então aqui ele já estava vendo o que ia acontecer, né? O Arjuna, ainda como alma individualizada, né? O ego, ele estava receoso, né? Mas ele já sabia o que ia acontecer, né? Todos aqueles pessoas, para ele é como se já estivessem mortos, né? E ele estava ali justamente para ajudar a Arjuna a cumprir o seu dever, né? Que era participar daquela luta, né? Então, só que se a gente vê com a visão assim, você fala, poxa, como assim, né? Aí você tem que, assim, ter uma visão, assim, como é que eu posso dizer, mais transcendental para entender todo esse contexto, né? Porque quando a gente vê as situações que a gente vivencia aqui como experiência, né? Tudo fica mais claro, né? Então não tem bem nem mal, é experiência, né? Tudo, de certa forma, vai agregar, né? Para esse grande ser, né? Porque tudo é ele, né? Então ele cria, né? Tudo isso aqui para que a gente possa viver essas experiências, né? De uma certa forma, né? E quer comentar, Herbert? Ele, né? Sim, sim. Lembrando aí, né, que o que a gente sempre fala aqui também de Deus, né, que ele é onipresente, onisciente, onipotente, é a mesma coisa, né? Ele é onipresente e onisciente, como o Bruno falou, ele já sabe o fluxo, ele já sabe o rumo da história. Ele já tá vendo essas pessoas todas mortas, né? E já tá vendo ali o Arjuna como um campeão ali dessa batalha, né? Aqui no meu, Bruno, ele tá como traduzido como meu executor, né? Então o Arjuna, ele é o executor de Deus, né? Deus mandou ele para ele acabar com tudo aí mesmo, né? Ele para vir e destruir, né? Devolver essas pessoas para a fonte, né? Porque quando essas pessoas desencarnarem, elas vão retornar à sua origem, né? Uhum. Toda aquela treva, toda aquela carcaça obscura, né? Que é cheia de ganância, de desejos, de ambição, né? De egoísmo, de inveja, tudo aquilo vai se desmanchar com esses personagens, né? O que vai ficar? O que vai ficar vai ser essa luz que vai retornar a essa fonte, né? Que vai se unir novamente, né? No taoísmo a gente fala que é o Tao, né, Bruno? Eles vão retornar ao Tao, né? Vão retornar para Brahma. Você vai seguir lendo mais algum aí? Antes eu vou assim continuar comentando sobre esses versos. Tá. Deixa eu ver. É por isso que até, por exemplo, no catolicismo, né, a gente escuta muito isso, né? Entrega na mão de Deus, né? Mas por quê, né? Se está falando isso, né? Porque ele sabe tudo o que é melhor, entendeu? Então o Arjuna, ele desde o início ele vem resistindo, mas chega uma hora que ele entende que é o que ele tem que fazer, né? Então quando ele realmente entrega, né? Aí a batalha segue o fluxo, né? Mas muitas religiões, elas de certa forma intuem essa sabedoria, né? Que existe um ser, né? Uma inteligência superior que sabe o que é melhor, né? Para a maioria das religiões é Deus, né? Os taoístas vão chamar essa consciência do Tao, né? Que é o curso universal de todas as coisas, né? Que está direcionando tudo ao mesmo caminho, né, Bertie?
Então é exatamente isso, né, que ele está querendo passar para o Arjuna, né? Eu vou ler agora o 45 e 48 e finalizar, Beto. Tu quer ler os anteriores? Eu quero dar uma lida no 41. Ah, beleza. Tá? Então vamos lá. Ó. Continuando aí, o Arjuna, ele continua, né? Assustado com toda essa grandeza, com essa forma e tudo mais. E aí, no fim, ele pede perdão, quando ele realmente compreende ali o que é o Krishna, né? O que é essa fonte criadora. Ele pede perdão por seu comportamento desrespeitoso até então. Por quê? Porque ele tratava o Krishna como um amigo, né? Como um escudeiro ali, uma pessoa que realmente auxiliava ele, porque ele é um príncipe e o Krishna, né? Essa divindade se colocou ali como uma pessoa humilde, uma pessoa que serve outra pessoa, né? E o Arjuna tratava ele como uma pessoa comum, né? E aí quando ele vê que o Krishna, na verdade, é o grande, né? É a grande fonte de todas as coisas, ele pede perdão. Aí no 41 ele fala assim, ó: perdoa-me que, confidentemente, eu te chamava, ó Krishna, amigo meu. Perdoa-me esta leviandade e a falta de respeito a ti devido. Perdoa as faltas minhas cometidas, talvez no gracejar em companhia, ou quando estava só, em pé, no leito, parado ou caminhando em ignorância. Então, o que ele fala aqui? Ele tratava como se uma pessoa caminhava junto, né, conversava e tal, como se fosse realmente um amigo ali, né? E vendo que ele, na verdade, é a origem de toda a criação, ele fala, poxa, faltei com respeito, né? Deveria ter ficado de joelho, me prostrando, né? Enfim, aquela coisa toda, né? Toda aquela reverência que a gente acha que deve ter com Deus, né? Mas esquece, né? Que a gente também é Deus, né? Somos partes dessa energia, dessa fonte, né? E pode falar, Bruno. Desse verso eu vi dessa forma também, BT. De uma forma assim, analisando de uma outra mais espiritual, né? Se a gente entender que tudo é Deus, né? Como tu falou, né? Nós, né? Os animais, né? Todas as coisas manifestas que a gente vê, né? É uma manifestação de Deus, né? Como é que a gente está tratando, né? Essas manifestações, né? Isso vale para conosco também, né? Sim. É com desrespeito, né? Com arrogância, né? Então aqui eu entendi que foi como se o Arjuna percebesse, né? Que até então ele estava agindo de forma desrespeitosa, né? Se a gente refletir de uma forma mais ampla, né? Aí quando ele reconhece o que realmente é Deus, né? Que é essa manifestação em todas as coisas, né? Ele vai pedir perdão, né? E que entra a parte aí que a gente está falando, né? É uma coisa bem pra gente refletir bastante esse verso, né? Porque, né, às vezes a gente desrespeita até a gente mesmo, né? Agora, se você trata, né, as coisas igual você trata a si próprio, né? Nem no caso aqui, não é um desrespeito. Se ele era amigável com Krishna, né? Tinha ali uma troca respeitosa entre ambos, mesmo que não seja o respeito aqui que ele está expressando, né? Já tá bom, né? O Krishna já mostrou que ele já se colocou num papel justamente humilde, simples, justamente para ver como que o Arjuna ia tratar ele, né? Como uma pessoa normal, né? Então é bem interessante. Depois para qual, Bruno? Eu vou pro 48 e depois o 53, Everton. Tá, então pode ir. Quer ler algum, não? Não. Pode seguir. Foi bom tu ler esse verso, olha, já ia passar batido. Por isso que é bom, né, ter essa reflexão, duas pessoas, né? Deixa eu ver. 48. Pera um pouquinho, Bruno. Um pouquinho antes, se eu só falar um negocinho, um pouquinho antes o Krishna vai retornar à sua forma humana, né? Uhum. Acho que tem no verso, acho que 46 ou 47 aqui. Ele fica, o Arjuna fica com medo, pede para ele voltar, né? A forma dele normal, né? Que é uma forma, né? Um semblante sereno, né? Uma pessoa, né? Carinhosa e tal. Aí o Krishna volta nessa forma, né? Aí entra a parte que o Bruno vai ler.
Aí ele vai falar, né, o Cristo, ó melhor dos guerreiros, antes de ti, ninguém jamais havia contemplado esta minha forma universal, pois nem através do estudo dos Vedas, os textos sagrados da Índia, né, da execução de sacrifícios, da caridade, de atividades piedosas ou de rigorosas penitências, posso eu ser visto sobre esta forma no mundo material. Eu vou continuar para o 53, que ele finaliza essa parte. Ele fala: a forma que vês com teus olhos transcendentais não pode ser compreendida através do simples estudo dos Vedas, nem por submeter-se a sérias penitências ou por fazer caridade, tampouco por prestar adoração. Não é por esses meios que se pode ver-me como sou. Então, olha, quem acredita que fazendo caridade vai estar mais perto de Deus, né? Está se enganando, né? Ou só o estudo intelectual, né? Também não é por aí, né? Claro que são coisas importantes, né? A gente sabe, né? O estudo, né? Você ajudar as outras pessoas, né? Mas não é só isso, né? Até porque na sociedade que a gente vive, né, Beth, a gente percebe que as pessoas fazem muitas vezes algo aparentemente bom, né? Mas com aquele pensamento de receber algo em troca, né? Então, assim, deixa de ser uma caridade. É difícil você encontrar uma pessoa que realmente faça por amor, sabe? Faça de coração, né? As pessoas já fazem algo porque, isso vai ter um mérito depois e tudo mais. Mas é difícil, né? A gente tem que ser realista, né? Não é que a caridade seja ruim, né? É uma maravilha, né? Agora, é melhor ainda quando realmente é uma ação de coração, né? Porém, Tem isso gente ainda não... Pode falar, Herbert. tem gente que faz pelo ego também, né, Bruno? Faz porque, vou ser bem visto, né? Se verem que eu tô fazendo uma caridade, né? Se verem que eu tô ali fazendo uma boa ação. Vou postar no Instagram, né, Herbert? O importante é fazer porque realmente surgiu esse respeito que a gente falou aqui no verso 41, né? Surgiu esse entendimento, essa compreensão de que tudo é uma única coisa. Que você, quando está fazendo pelo outro, na verdade, você está fazendo por você mesmo. Né? Quando a caridade vem dessa compreensão, né? Aí sim é algo puro, né? Algo que realmente tem um valor, né? Ô, Herbert, antes de prosseguir, tu lembra aquele conto zen que uma pessoa vai oferecer... Ele vai oferecer alguma coisa para o monge e o monge não agradece. Tu lembra desse lembro. Pode relatar aí, porque eu tô com a memória meio... tá muito boa, não. Tinha uma pessoa muito rica, né? Que ela foi fazer uma oferenda para um mosteiro próximo da onde ela vivia. E aí ela chega na entrada do mosteiro e tem um monge ali colhendo... Não sei se ele tá plantando alguma coisa ou se ele tá colhendo algumas ervas para fazer chá, alguma coisa assim. Aí o cara chega, né? Com um saco de moedas de ouro, né? E pega e fala assim, eu trouxe... como é que fala? Uma doação pro mosteiro. Aí o monge olha e falou, tá bom, pode pôr aí. Aí o cara acha estranho, né? O monge nem agradeceu, nem falou nada. Aí ele põe ali. Aí ele pega e fala assim, é um saco cheio de moedas de ouro. Aí o monge, tá bom. Né? Aí eu tô te falando que é um saco cheio de moeda de ouro e você vai deixar aí, assim, no chão? Não vai pegar e levar lá pra dentro? Aí ele, vou, mas quando eu entrar eu levo, né? Não tem problema. Ele, você ouviu que é uma doação? Aí ele, sim, você já falou mais de uma vez, né? Aí o cara pega e fala assim, você nem vem me agradecer? Aí o monge fala, eu te agradecer? Você que deveria agradecer por você ter tanto para poder doar, né? Pensamento, né? Aí a pessoa fica meio assim e vai embora. Veja a caridade como é, né? Quem dá é que deve se sentir grato, entendeu? Porque você está fazendo algo que está beneficiando a você mesmo, né? Beneficiando o todo, né? E tu não pode ficar esperando retorno, entendeu? Agradecimento, então, né? Esse ponto eu acho interessante por conta disso, né? Você vê como o mestre iluminado ele reage, né? Essas questões, né? E finalizando, qual é o caminho, né? A gente falou que não é pelo estudo, né? Apenas, né? Não é pela caridade, né? Não é por penitência, né? Que você chega a essa compreensão, mas é pela... Também não é por devoção, né? Devoção também é furada, né? Se não tiver uma coisa maior conectada, né?
Mas o caminho é pela união, né? A união com Deus, né? Que é justamente a proposta do yoga, né? É por isso que, por exemplo, a gente vê na Bíblia, né, o Jesus afirmando, né, eu e o Pai somos um, né? Então ele realmente vivia essa unidade com Deus, né? Falo Jesus, né? Mas tantos outros mestres, né, que realmente sentia nessa unidade, né? Porque eles realmente estavam em união, né? O Krishna, né, por exemplo, também, né? Aqui na Bhagavad Gita, né? Então o caminho é essa união, tá bom? Tudo é importante, né? Mas tem que ter essa união também com Deus, né? Para você realmente sentir um com Ele, né? E que na verdade Ele não está fora, né, Beto? Como a gente já vem conversando, Ele está dentro de cada um de nós, né? Então o caminho para chegar até Ele é através do si mesmo, né? Sabe? Então acho que é isso. Quer comentar mais algum, Herbert? Eu finalizo aqui. Não. Finalizou, né? Acho que você falou tudo aí, o que eu falaria também. Né? Acho que tá bem explicadinho, tá? Né? Do que a gente entende, é isso aí, né, Bruno? E mais uma vez, né, eu sempre enfatizo a importância de vocês realizarem um estudo pessoal, né, da Bhagavad Gita, né, para quem já tiver o livro, né, ou até em PDF, né, você faz a leitura antes, né, observa as reflexões que você tem, né, porque está muito conectado às nossas vivências, né, Herbert? As reflexões que a gente vai tirando da Bhagavad Gita, né. Mas, por exemplo, uma pessoa tem uma reflexão, né, outras pessoas têm outra, né, vai depender muito da sua vivência e do seu momento, né, atual, né. O bacana é isso, né, do Bhagavad Gita, né, que ela tem vários níveis de profundidade, né, e de acordo com suas experiências, né, com suas vivências, você vai acessar um certo ponto, assim, dentro da Bhagavad Gita, né, um certo entendimento, né. Aí é bacana você fazer essas comparações, né, a título de estudo mesmo. Amém? Pedir pro pessoal comentar também, né, Bruno? Se vocês tiverem alguma reflexão, alguma observação aí que a gente não fez, né, algum verso que vocês acharam aí que era importante a gente ter citado e a gente não citou. Passou direto, né? Deixa aí no comentário, tá? Deixa no comentário que aí as pessoas vão assistindo, né? Quem estiver assistindo, dá uma olhada nos comentários, né, Bruno? Às vezes tem alguma coisa legal aí também que a gente não falou aqui no vídeo. O pessoal deixa aí para deixar o conteúdo ainda mais rico. Então, acho que é isso, né? Mais uma vez, queria agradecer a presença do Herbert, né? Agradecer de todos que acompanham o nosso canal. Então, namastê para todos, muita paz. Namastê.